Claudio, mas vamos lá. Ontem eu estava um pouco entusiasmado, até dei uma passada de pano, vamos falar assim, na live, porque, cara, a real é que hoje, refletindo, respirando, pô, o Vasco jogou mal, cara, assim, por mais que tenha feito gol, foi um pouco mais na raça e na qualidade, principalmente do Payet, né, que o Payet é diferenciado, isso aí não tem como. O cara toca na bola de uma forma diferente. Mas, pô, no primeiro tempo, principalmente do Vasco, cara, tem uns buracos na marcação, tem bastante coisa para corrigir, cara. Eu não gostei da partida do Vasco. Foi 3-3, o jogo movimentado, emocionante, mas eu acho que o Vasco tem que evoluir muito, né, Cláudio? Gui, então, eu concordo contigo. O Vasco tem, sabe aquela coisa de marca? Eu sei que é meio. O jogador fica irritado quando fala isso, mas marca fofo, né? O Vasco os jogadores não têm aquela. Não, assim, eu acho que é estilo mesmo de jogo. O Vasco não tem aquele cabeça de área, aquele pitbull mesmo, aquele jogador que vai fungando no cangote para dar liberdade justamente pro Payet e pro próprio que não marca nada esse menino, o Galdames, né? O Galdames é jogador mais de meio para frente, então o Vasco fica. Aí o Verratti é pesadão, jogadoraço, eu estou dizendo assim, não é estilo de marcar, né? Não vai voltar. O David é a mesma coisa, o Adson, que fez um partidão ontem, diga-se de passagem, mas também não marca. Então, quando o adversário tem a posse de bola, como é um time preparado e entrosado como é o Fortaleza, Rafa, é um pandemônio, né? O Vasco toda hora corre risco, filho. Teve uma hora que o Vasco começou a trocar tiro com o Fortaleza, mas o Vasco é fragilizado nesse setor. O Vasco precisava de um cabeça de área para dar liberdade para o Payet, né? E também para o nosso Coutinho que está chegando. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas o Coutinho está a caminho, hein? Eu acho. Mas, enfim, então, o Vasco precisa ter uma blindagem de esquema tático ali, porque é isso que está acontecendo. Eu acho que a bomba está estourando sempre nos zagueiros também, entendeu? A bomba está estourando nos zagueiros. O Vasco toma muito gol, assim, bobo, né? Uma coisa inacreditável. O pessoal, quem tá perguntando, que a audiência vai chegando aos poucos. O Edmundo fez uma cirurgia 3h30 da tarde, achou que ia dar tempo, mas ainda não apareceu aqui. Acho que não vai conseguir fazer a live com a gente hoje, tá? Fez uma cirurgia, tá tudo bem com ele. Pelo menos ele falou que era bem simples a cirurgia. Então, por isso que ele não tá aqui com a gente, por enquanto. Mas mesmo assim, pô, tá eu e o Claudinho aqui. Então deixa o like pra gente, se inscreve no canal também. O mais criticado ontem, né? Daqui a pouco a gente vai a gente fala dos outros assuntos aí também. Foi o Maicon, que para mim foi o pior mesmo da partida. Acontece, é uma coisa que a gente tem que entender também. A torcida, eu acho que, cara, a torcida do Vasco que levou o Vasco à vitória ontem, né? Conseguiu, é impressionante, arrepia ouvir a torcida do Vasco, sentir. Cara, deve ser um absurdo. Eu nunca fui para São Januário, eu preciso ir, cara. Eu preciso muito ir para São Januário. Mas, cara, mas tem um momento ali da partida que começa a parecer que vai dar tudo errado, né, cara? Parece que a hora que a torcida chama o técnico de burro e tudo mais, você fala, ai meu Deus do céu, não vai dar, velho. Já começou uma coisa negativa, mas de repente conseguiu. Mas a gente não pode esquecer que realmente teve algumas falhas do Michael, que acontece. É um cara que tá com pontos, tá com crédito, né? Foi bem no ano passado, ele ganhou a posição titular, porque ninguém acreditava que ele seria titular desse time do Vasco, né? Mas ontem acho que foi o mais abaixo ali da partida, né? O que você acha, Claudinho? Gui, uma coisa, Gui, que tá muito prova. Até quando eu falei, quando entrar na live, hoje eu vou falar com o Gui, com nossos amigos aqui do Mundo Ed. O torcedor do Vasco, ele tem que ter o DNA do torcedor do Vasco. Não adianta o torcedor do Vasco achar que nós não somos iguais às outras torcidas, com todo respeito às outras. Se a gente não abraçar o time, não fizer isso aqui, o time não anda. Quantos jogos a gente vai em São Januário que o torcedor fica... O torcedor geralmente abraça, mas quando está impaciente, aí dá tudo errado. Né? O Michael é um jogador que tem crédito, né? Ele tem uma característica, ele é pesadão, né? Ele é muito grande, é grandalhão. Mas ele no segundo tempo, Gui, não sei se você percebeu, ele tirou muita bola aérea lá, muita bola, ele conseguiu... Em cima ele tirou, verdade. Isso é muito importante, entendeu? A torcida pegou no pé, mas depois entenderam, começaram a aplaudir para acalmar, porque assim, tem jogadores que escolhem para vaiar o torcedor. O Léo Pelé, o torcedor não tem muita simpatia pelo Léo Pelé, eu não consigo entender isso. Eu acho um jogador sensacional, um jogador que tem uma boa saída de bola, de jogo, entendeu? Talvez ele não seja tão assim, mais firme na marcação, talvez isso irrite o torcedor, né? Mas é um jogador que eu não abro mão do Léo Pelé e do Michael também. E o João Vitor é um jogador que não pode ficar de fora, né? Aí o treinador tem que se virar. O nosso papai Smurf que está chegando, o nosso Álvaro Pacheco, tem a missão de entender como vai ser o esquema tático. Essa coisa de lateral direito improvisado, com puma de lateral de seleção uruguaia, eu não me conformo, Gui. Eu não me conformo com isso. Eu também não gosto, cara. Entendeu? Aí tem que escolher um dos dois ali, o Léo ou o Michael, para sair. Aí, com todo respeito, sai o Michael.
O João Vitor não pode sair. Então era Léo e João Vitor, na minha modesta opinião, em relação a isso. Porque o Puma está treinando bem. Eu tenho um amigo que está lá no clube e que fala que ele está voando nos treinos, entendeu? Então, um jogador que vai começar a ter chance, está começando a ter chance. E uma ressalva também, Gui, eu quero parabenizar, ele mexeu, errou algumas mexidas, mas, ó, treinador macho, hein? Esse Rafael Paiva já deixou um legado, já a profissão dele está garantida. Esse cara, o torcedor, guarda ele, porque tem muito futuro aí na frente. É claro que ele precisa de rodagem, né? Não era para ser o treinador efetivado, porque o Vasco precisa de um cara de pulso. Não conhecemos o Álvaro Pacheco, mas é importante que o Vasco agora retome o caminho de um esquema tático, né? De você ter um jeito de jogar. O Ramon Dias, ele estava mudando muito o Vasco, o modo de jogar, né? Toda hora entra um, o cara sai e perde o coletivo. E o jogador fica meio que irritado com isso, entendeu? Então, acho que agora você já pegou uma espinha dorsal e vamos embora. E agora, se Deus quiser, com a janela do dia 10, acho que é 10 de julho, né? Que é a janela do meio do ano. Trazer grandes jogadores, né? Segundo o Rica Perrone, um beijo, Rica Perrone, um cara também que eu gosto muito, ele falou sobre Felipe Coutinho e um outro jogador de meio campo de seleção, né? Bom, mas aí já é outro assunto. Enfim, o Vasco está num caminho bacana, né? Animador. O Rica, inclusive, que eu estava vendo ele falando sobre o jogo do Vasco, que tem uma coisa que eu concordo muito com ele, que eu até falei na live. O time do Vasco, desde o ano passado, parece que não sabe usar São Januário tão bem. A equipe, tá? Porque me parece que a torcida empurrou tanto que não teve jeito, que o próprio Fortaleza sentiu a torcida do Vasco da Gama. Dizem que é o estádio mais difícil de jogar, né? Contra. É o estádio de São Januário com a torcida do Vasco da Gama. Mas, cara, parece que o Vasco, eu não acho que tem um time ruim. De verdade, cara. É como muitos dizem, principalmente quem não acompanha muito o Vasco. A gente percebe, se a gente pegar peça por peça do Vasco e ele tiver adaptado e tranquilo, a gente vê que é um time bom. Só que me parece que eles não têm aquele culhão de aguentar tanta pressão de São Januário. Tanto é que no ano passado, ano passado foi um absurdo. Um estádio desse perdeu mais do que ganhou, cara, no Brasileiro do ano passado. Teve um momento do primeiro turno, acho que, se não me engano, não ganhou o primeiro turno em São Januário, né? Falta jogador de culhão. Acho que o Coutinho pode ajudar, inclusive, nisso também, né, Cláudio? Ô, Gui, o Coutinho, eu tô sonhando com o Coutinho de manhã, de tarde e de noite. Um negócio absurdo. Esse moleque, quando chega, 31 anos, ele vai brincar no futebol brasileiro. Tem gente que tá em dúvida. Tem gente que tá perguntando se Paê e Coutinho tem condição de jogar junto. Pelo amor de Deus, os dois. Ruim é que não pode jogar junto. Pô, pelo amor de Deus, não pode jogar junto. Não vou citar jogador, não, senão a gente vai queimar jogador. Deixa quieto. A gente não pode abdicar de quem decide. Por que o Vasco ontem classificou? Porque tem um craque, um extra série, que é o Paê. E aí, Gui, tem umas coisas que futebol não tem mistério. Tem os dirigentes aí, esses imbecis que saíram, que não entenderam que futebol, até porque, Gui, esses americanos mesmo, eles não têm a menor noção de que é Vasco da Gama, eles não têm a menor noção do que se trata, do que é um clube de regata Vasco da Gama. Você, quando tem jogador de qualidade, o Vasco tem um time já pronto assim, semi-pronto. Você traz mais dois jogadores. Uma espinha dorsal, né? Uma espinha dorsal. Você traz um cabeça de área top e traz... Olha só, eu estou falando bem pessimista. Um cabeça de área top, tipo um Cuejar, né? Um Cuejar, meu Deus do céu, Cuejar. E você trazer o Coutinho, vou te falar, já vamos fazer um salseiro nesse Campeonato Brasileiro e eu não me arrisco a dizer que temos chance de ser campeões da Copa do Brasil. Agora, o Vasco precisa de ter isso aí, essa identidade, porque o torcedor, ele está impaciente. Nós estamos impacientes. Pô, Gui, o jogo com a Água Santa, eu fui no jogo, você ainda não foi em São Januário, né? Você vai ter o prazer de ir lá para a gente tomar uma gelada juntos, se tu não tiver trabalho. Se você não tiver então, tem que fazer o dia, falar para o Edmundo, não vai ter pós-jogo hoje, porque eu vou para São Januário e eu vou para lá, cara. Mas pode continuar. Pois é, que aí vale, que a barreira é muito top. Mas assim, o jogo com o Água Santa, os 20 minutos do Vasco parecia, vou te falar, parecia o Barcelona do Guardiola. Daqui a pouco, mesmo, começou que o reverter, os caras empataram, viraram. O Vasco só conseguiu aquele golzinho que parece que o Paê botou com a bola com a mão na cabeça do Piton, pelo Paê, que é um cara fora de série. Então, aí que eu perdi o que eu ia falar. Esses dirigentes, uma vez, numa reunião, teve um coquetel, isso quando estava 777 lá, eu não vou citar o nome do cara, não, do sujeito, não. Foram botar na mesa assim, porra, o Soares, hein? Viu? O Grêmio pegou o Soares, poderia ter pego o Gustavo Scarpa pro Vasco, né? Que o Edmundo fala muito no Scarpa, né? Ele falou assim, esse dirigente, esse imbecil,
esses jogadores desse nível, não, a conta não fecha. Mas isso é de uma idiotice, Gui. Eu sou empresário. Você, quando tem um jogador desse naipe, quando vier o Coutinho, vocês vão ver o salseiro que vai ser as camisas do Coutinho. O aeroporto vai ser um negócio de maluco. Eles vão pousar na linha vermelha. Que a torcida vai invadir. Fora a posição do campeonato, brigar por título, de repente cai, vamos dizer assim, e o dinheiro que ia entrar no ano que vem não vai entrar porque caiu. Os caras não pensam nisso, né? É isso, Gui. Hoje o Vasco botou 3 milhões e 400 no bolso graças ao craque. Porque assim, quando a gente fala que o Vasco está pobre tecnicamente, aí parece que a gente está desfazendo do nosso jogador. Não, é porque os jogadores são outras características. A gente precisa do cara que decide, entendeu? Aí decidir, você tem o Felipe Coutinho, tem que trazer, como eu te falei, um cabeça de área, e talvez mais um jogador de lado de campo, né? Mas aí eu queria muito também, né? Estão pedindo muita coisa ao mesmo tempo antes do Natal, né? Papai Noel, será que vai chegar antes assim? É complicado, né, Gui?